Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2 e ao Alemanha 2 Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni Eu sou a Thaís. e hoje nós estamos aqui com o nosso quinto episódio do nosso Alemanha 2 Podcast e também do nosso quadro lá no canal do YouTube Alemanha Zusammen. E para você que ainda não segue a gente, aproveita e segue a gente lá. Então, hoje nós estamos aqui com a Jéssica e com o Matheus do Partiu Alemanha. Eles também têm um canal no YouTube e também têm um podcast, e eles vão falar para vocês daqui a pouquinho. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois e muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da história de vocês com a galera e também com a gente, né? Querendo ou não, a gente acaba sabendo um pouco mais, a gente já se conhece, mas muita gente pode não conhecer, né? Então, gostaria que vocês se apresentassem para a galera. Você quer começar, Jess? Perfeito, pode ser. Beleza. Obrigada, então, por terem chamado a gente para o podcast. Eu sou Jéssica, faço parte do Partiu Alemanha, como você disse. Tenho 24 anos, estou na Alemanha faz mais ou menos 5 anos. E eu estudo atualmente Relações Internacionais na faculdade de Kleve. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Até então. Então, gente, obrigado mais uma vez pelo convite. E eu sou o Matheus, eu tenho 23 anos, eu estou na Alemanha desde 2018, mais ou menos 4 anos e meio aí, mais ou menos. E hoje em dia, na verdade, eu não faço uma faculdade, eu faço um Ausbildung. Eu faço um Ausbildung se chama em alemão Großen Außerhandelsmanagement. E aí, para eu tentar traduzir isso para português, eu já tentei tipo, várias vezes no Google Tradutor, porque eu realmente não sabia como traduzir. E aí, até que eu achei uma definição que é mais ou menos em português, que é tipo gestão empresarial para empresas de grandes portes ou de exportação, enfim. É, mais ou menos isso. Mas antes de fazer o Ausbildung, eu tinha começado a faculdade de engenharia de produção, mas aí no podcast eu explico mais ou menos o porquê e como é que foi essa trajetória aí até Tá. chegar onde eu tô hoje. Uma coisa muito legal aqui é que o Matheus e a Jéssica eles vão conseguir explicar muito sobre essa parte de, né, de graduação, de faculdade, abitur, estudo em colega e essas coisas que muitas pessoas, né, como a gente também traz bastante conteúdo de estudo e tudo mais, tem muita gente que vem perguntar pra gente e a gente fala, pergunta lá pro Partido Alemanha, porque eles sabem muito melhor do que a gente. Então, hoje a gente vai conseguir aprender bastante também aqui com vocês e saber um pouquinho mais da experiência de vocês. Então, bom, bora lá, vamos começar, né? Vocês dois, né, de uma forma geral, estão aqui há mais ou menos uns 5 anos. E eu queria saber de vocês, assim, por que que vocês escolheram a Alemanha, né? Foi do nada, teve alguma razão específica? E o que que vocês vieram fazer aqui a princípio, né? Se foi realmente a faculdade ou o que que foi que vocês vieram fazer? É, do meu lado, então, eu desde pequeno eu sempre quis estudar fora. Tipo, meus pais sempre falaram para mim que assim, você vai estudar fora, você vai estudar fora, você vai estudar fora, então eu já pensava nisso desde pequeno. Só que acho que no Brasil a gente tem muito essa influência dos Estados Unidos, né? Pelo idioma e pela cultura também muito próximo, né? Está nas Américas e tudo mais. Então, a gente tem uma cultura muito próxima dos Estados Unidos, então eu pensava muito em ir para lá. E aí, na época, eu também, no Brasil, eu nadava, eu fazia triatlo, então eu estava muito nessa de esportes, então eu estava já querendo pesquisar essas questões de bolsa nos Estados Unidos, de como ir e tudo mais. Só que quando eu fui ver, mesmo com bolsa nos Estados Unidos, é muito, muito caro. Então eu fiquei assim, será que é realmente Estados Unidos que eu quero? Será que Estados Unidos realmente é a minha única opção? Aí eu falei com o melhor amigo do meu pai, eu chamo ele de tio, então provavelmente aqui no podcast eu vou falar dele mais algumas vezes, eu vou chamar ele de tio, mas ele é o melhor amigo do meu pai. Ele já mora na Alemanha, já tem mais de 30 anos, e ele falou assim, cara, por que você não vem para a Alemanha? E aí, por mais que ele já tenha vindo na Alemanha já várias vezes, eu já conheci a Alemanha, já conheci a Europa, eu nunca tinha me tocado e pensado na possibilidade de ir para a Alemanha. E aí, quando ele falou, acho que virou a minha chave, eu falei assim, cara, por que não? Aí eu comecei a dar uma pesquisada, fui vendo tipo, exatamente quais eram os caminhos, quais eram as possibilidades. Ele me ajudou também nesse processo no início para vir para cá. E o meu objetivo era estudar, era vir para cá para estudar. Aí depois eu vou explicar mais ou menos como é que foi esse passo a passo até chegar aí. Mas de uma forma geral, assim, foi mais ou menos assim. Tá. E você, Jéssica? Então, pra mim, eu acho que também não foi super diferente. Quando eu era criança mesmo, na verdade, eu queria sempre ir pra fora também. Eu acho que eu também tinha meio que um sonho inconscientemente de ir para os Estados Unidos, mas eu não acho que era só o único lugar que eu queria ir. E com 15 ou 16 anos, mais ou menos,
eu decidi fazer um intercâmbio. Então, eu fiz um intercâmbio escolar de 10 meses na Polônia. E a partir disso, eu percebi que, caramba, nossa, existe muito mais do que só a minha cidade. Existe muito mais para se viver. E, tipo, a Polônia em si é um pouco parecida com a Alemanha em algumas coisas. E eu sentia que, tipo, o meu lugar não era ali na minha cidade que eu realmente queria sair. Obviamente, eu já pensava, tipo, ou eu iria para Salvador fazer alguma faculdade. A minha irmã tinha estudado em Aracaju também, então eu pensava em fazer lá porque tinha uma universidade de relações internacionais bem legal. Ou eu iria para fora. Então, a condição da minha mãe foi passar nos vestibulares, e se eu entrar na faculdade no Brasil, eu posso ir para fora. Então, eu fiz isso. Eu estava na época também só estudando inglês, na verdade, eu não estava nem estudando alemão. Eu estava fazendo pesquisas sobre aonde eu iria, se eu realmente, tipo, não foi, nossa, eu vou para a Alemanha 100% de certeza, porque eu não tinha noção de como eu iria entrar na faculdade na Alemanha, ou na Europa em geral, né? Eu não tinha essa noção. Mas acabou que eu descobri que as faculdades aqui na Alemanha eram gratuitas, que era, tipo, o custo de vida é relativamente mais barato do que outros países como Inglaterra, que eu queria muito. Então eu falei assim, cara, eu vou para a Alemanha e a partir de lá eu vejo como é que as coisas vão fluindo. Então, tipo, minha mãe e meus pais, no caso, eles foram com fé nas minhas ideias, falaram assim, vai lá, Jéssica, vamos ver o que vai acontecer. E aí, né, chegando aqui, depois eu conto um pouco mais. Só que chegando aqui eu comecei a pesquisar, tentei entrar na faculdade direto, não dava, enfim, vários problemas, vários perrengues, mas foi mais ou menos assim. Eu acho que tudo, desde o início, desde a escola, também o meu background, eu acho que como eu sou metade polonesa, metade brasileira, eu nasci na Polônia, então, querendo ou não, eu acho que tinha essa vontade de ir para fora, de voltar, de ver, enfim. Foi mais ou menos isso. Que legal. Então vocês dois vieram, né, realmente para estudar. E daí isso realmente é uma pergunta que eu tenho muito, assim, que é em relação a, né, qual que é o processo que você tem que fazer? Porque se você vem só com o ensino médio brasileiro, isso é suficiente? O que que você tem que fazer? Tem algum É. tipo de ensino médio no Brasil que você faz que você consegue alguma equivalência aqui, ou você tem que chegar aqui e fazer algum outro curso, alguma coisa assim? Como é que funciona? Eu queria dizer que existem várias formas, na verdade, né? Não existe apenas uma. É, claro que normalmente com apenas o ensino médio, sem ser de uma escola alemã, não tem como você entrar. Mas tem outras formas, como o IB, por exemplo, tem gente que faz o ensino médio também numa escola alemã no Brasil. Então, às vezes, isso pode ser diretamente certificado, como é que fala? Tipo, É, convalidado. validado. Reconhecido. Isso, Convalidado. reconhecido. Reconhecido, exatamente, né? Então depende. Mas no nosso caso, a gente saiu do Brasil de uma escola normal, tipo, escola sem ser alemã, Brasileira? não era internacional, uma escola brasileira. E ao chegar aqui, teve esse problema de não ser validado, não ter como você entrar na faculdade diretamente, por causa, primeiro, porque faltava, né, esse um ano, né, para você entrar na faculdade, e segundo, porque a gente não tinha alemão também. Normalmente, para você entrar numa faculdade aqui, você precisa de C1 de alemão. Nossa, é bem alto, Então, né? exato. Então, por exemplo, no nosso caso, eu e o Matheus, a gente veio para cá e começou a fazer o curso de alemão. Eu comecei a fazer o curso de alemão sem saber que eu precisava do Student Colleague no início, mas depois eu comecei a pesquisar, eu descobri um Student Colleague privado, e isso foi um dos erros gigantescos que eu fiz, porque eu estudei até o B2, e eu sabia do Student Colleague de Mettingen, que era um Student Colleague público, porém esse Student Colleague era numa cidade extremamente pequena, e aí eu pensei, cara, não, tipo, eu vou passar um ano numa cidade, tipo, que é uma roça, sabe? Não, não quero, eu vou, tipo, tá bom, eu vou pagar, mas eu vou ficar numa cidade um pouquinho maior, e vai ser 6 meses, então, tipo, vai ser mais rápido e etc. Resultado, eu fiz esse Student Colleague, foi muito ruim, nossa, pior coisa do mundo, porque os professores, eles não sabiam o que caía na prova. Existem dois tipos de provas que você precisa fazer ao finalizar o Student Colleague. Existem duas provas no sistema. Tem a externa Prüfung e o interna.
O externa é uma prova que você vai fazer o Studienkolleg e não vai ser o Studienkolleg necessariamente os professores de lá que vão criar a prova. Você vai ter que Hum. fazer a prova em um instituto, em um outro instituto, digamos assim. Existe a prova interna que vai ser feita pelo próprio Studienkolleg mesmo. E aí, acaba sendo que os professores sabem o que cai na prova. Tipo, é correlacionado, né? Faz sentido. E nesse caso do Studienkolleg privado, eles não sabiam e ninguém, literalmente ninguém da minha sala tinha passado nas provas. Então nossa, foi terrível, porque eu perdi 6 meses, não só 6 meses, mas, né, tipo, da minha vida, eu perdi dinheiro, muita coisa, Hum. inclusive motivação. Mas depois Mas, eu. peraí, só um pouquinho, volta um pouquinho. O que que Aham. é o Studienkolleg? Tipo, isso já é um início de É, faculdade? É o quê? Porque a gente que não que sabe é, mesmo. o que que é o Student Colleague e o Qual que é a que, definição? já puxando um pouco para o que o Matheus falou lá no início, qual é a diferença entre Student Colleague e Ausbildung, por exemplo? Tem Ah, diferença? O que que é? Quem que vem primeiro, quem que vem depois? tem. Tipo, o Studienkolleg, uma curta definição simples e fácil, é o reconhecimento da sua escola do Brasil na Alemanha. Porque Ah, tá. a escola no Brasil, se você terminar a escola normal, como a Jéssica falou, você não pode estudar direto na faculdade aqui na Alemanha. Até tem um porquê, porque se você olhar o próprio sistema de escolas da Alemanha, não são todos os tipos de escolas que você pode depois estudar na faculdade. Você tem Uhum. Realschule, você tem Gymnasium, você tem Hauptschule e você tem Gesamtschule. Hum. E eu acho que é só Realschule, né? Que você pode entrar na faculdade. Qual que tem Não, com Abitur? Gymnasium. É o Gymnasium. Gymnasium, que tem Abitur. Então, na verdade, o Studienkolleg é como se fosse um Abitur, só que para a galera estrangeira. Uhum. Então, basicamente, é essa a definição de Studienkolleg. Tá, e o Agora, que que é Abitur? então, o Abitur é o último, são os últimos 3 anos, na verdade, da escola na Alemanha. E aí tem no final desses 3 anos, né? Você consegue fazer tipo essa prova final que é válida para você entrar na faculdade. Só que existe tipo os abituas que são gerais, que você pode depois desse abitur se inscrever em qualquer faculdade de qualquer área, e também tem os Fachabituas, que são basicamente mais seria mais para a linha do Studienkolleg, que você vai estudar só as matérias focadas para a faculdade que você quer fazer depois no futuro. E aí você só vai ter tipo o Zulassung, né, que é tipo a possibilidade, né, a admissão para essa área que você tiver. Mas assim, tipo, se você veio do Brasil, a Jéssica veio do Brasil, e aí vocês terminaram o ensino médio lá. E aí você escolhe em qual Student Colleague, tipo, o Student Colleague é direcionado a tipo algum curso, por exemplo, tipo, de, Sim, de marketing Aham. ou de química ou sim, de engenharia, aí você fala, eu quero sim. fazer isso para validar. Mas daí eu não consegui entender a relação que tem isso com validação do seu ensino médio. Porque no ensino médio a gente não estuda isso no Brasil. Por exemplo, curso em si, a gente faz e aprende tudo, como se fosse matemática, ciências, isso, aquilo lá, e aí finaliza. Opa, sou formado no ensino médio, tenho o meu ensino médio completo. Aí Uhum, você faz um vestibular e entra na faculdade. Aí, para você vir para cá, você fazer esse estudo em colégio, você já tem que saber, pô, a minha faculdade vai ser engenharia, então eu faço estudo em sim. colégio em engenharia. É tipo isso? Não, É você mais que ou sabe. menos. Ah, Na verdade, porque você não faz Studienkolleg de engenharia, mas são divididos em áreas. Ou seja, vamos supor, você quer estudar engenharia depois. Então, você vai fazer o Studienkolleg na área de T, um T-Course, eu acho que é para tecnologia. Então, você vai ter matérias que vão ser relacionadas à engenharia. Por exemplo, química, matemática, alemão e qual outra que você teve? Física? física. Exatamente. E para mim, por exemplo, eu queria estudar na área de administração e etc. Então, eu fiz o V-Kurs, que é Wirtschaftskurs, e aí eu tinha matérias de economia, matemática, alemão. Sempre tem alemão, porque na Porque é verdade, para estrangeiros, né? Uhum, exatamente, o motivo é para você, tipo, aprofundar o seu alemão, só que em outras matérias também, não só no dia a dia ou, tipo, no alemão básico. É para você saber, tipo, como lidar com as aulas em alemão que vão ser na faculdade, como aprender vocabulário mais específico É dessas isso que eu ia falar matérias. mesmo. Tipo, você já Mas, tá em si, né? Já se incluir na sim, parada. exato. sim. Mas não é Até porque, tipo, necessariamente um curso, tipo, pré-engenharia, sabe? Que você vai ter todas essas matérias ou algo assim. Não, Uhum. Uhum. também não é tão. Nossa, não se compara com a dificuldade da faculdade, né? Realmente. Mas aí então vocês vieram, vocês dois não falavam alemão ainda? E daí não. vocês se conheceram no curso de alemão, então, isso? É. Mais ou menos, assim. Na verdade, a história que a gente se conhecia foi, tipo, um pouco engraçada, porque, na verdade, tipo, antes de eu vir pra Alemanha, de fato, que eu vim pra Alemanha em 2018. Só que,
em dezembro de 2016 para janeiro de 2017, ou seja, antes de eu começar meu terceiro ano de ensino médio, eu vim passar um mês aqui na Alemanha, aqui na casa do meu tio, né? Hum. É, vim passar um mês aqui para conhecer, tipo, para vir para cá olhando como uma pessoa que quer morar aqui. Então, eu passei nesse um mês aqui, eu fiz um mês de curso alemão, e um mês eu viajei depois, né? Mas, assim, eu fiz um mês de curso alemão, e aí, nesse um mês de curso alemão, eu conheci a Jéssica no meu último dia, que eu ia voltar para o Brasil, tipo, 2 dias depois. No meu último dia, eu conheci a Jéssica, a gente se falou, trocou meia dúzia de palavras, assim, tal, tipo, sabia da existência, mas aí eu voltei pro Brasil. Meia E dúzia de passou. palavras. Porque foi, tipo, no finalzinho da nossa pausa, assim, foi muito rápido, foi muito rápido. Eu sei. E aí, obviamente, eu esqueci, né? Aí passou um ano, voltei para Alemanha. Aí depois, no final de 2018, ou início de 2019, não lembro agora exatamente, ou no meio de 2018, não, foi início de 2019, foi aniversário da minha prima. Aí a gente, que ela fazia em abril, foi abril. Estava numa festa, eu e minha prima, um pouco antes do aniversário dela, e aí ela conheceu a Jéssica. Eu É, conheci a prima isso. dele nessa festa. E porque eu escutei alguém falando em português, aí a gente trocou o número. E aí, tipo, depois ela me chamou pra festa de aniversário dela. Que E foi na minha aí, casa. que foi na casa do Matheus. E, tipo, eu nem lembrava. Tipo, ela nem tinha me falado do Matheus. Eu também nem me lembrava do Matheus, Aham. assim. E aí, quando eu cheguei lá também, tipo, eu nem tinha noção, porque o Matheus tinha o cabelo super longo na época que eu conheci ele, tipo, por esses segundos. E aí, lá ele já tava, tipo, com outro cabelo e tal. E aí, uma amiga dele que A tinha falado, Marília. tipo, a É. Marília, ela tinha falado assim: ah, lembra, a gente conheceu ela, tipo, lá no curso de alemão e tal. Então, foi mais Ah, ou menos aquela isso, lá. assim. Nossa, aqueles encontros da vida, assim, que você fala, É, nossa, como é Super. que, tipo, como é que a gente parou aqui, né? Que Mano, massa. literalmente, só porque, tipo, eu reencontrei a prima dele numa festa, senão, aham, tipo, nunca. Talvez a gente se encontraria no Student College de Mettingen, talvez, pá. sim. Não, Mas é provavelmente. isso. Nossa, Não. porque eu acho muito legal, porque a primeira vez que eu vi o canal de vocês, eu achava assim, ah, não, acho que eles devem ser namorados, né? Aí eu perguntei pra Jéssica, ela falou, não, não, a gente é só amigo. Daí eu pensei, tá, mas então eles devem ter se conhecido na faculdade. Daí vocês são de áreas completamente diferentes. Eu falei, gente, mas aonde que esses meninos se conheceram? Não, É, é, mas é exato. doideira. Foi um encontro assim, tipo, do nada, né? Aconteceu do nada. Bem Que massa. aleatório. Mas é isso. Tá. Não. Mas enfim, voltando lá pro papo, então, dos estudos, tudo, né? Aí, beleza, Uhum. daí você termina o estudo em colégio, daí você pode ir, então, pra faculdade. Aí você tá, tipo, Isso. Aí, permitido. Só que aí você só vai. Ah, Então, como a gente está falando de Student Colleague, ele tem essas áreas, né? Existem 4 cursos, né, que tem do Student Colleague, que é o M-Curso, que é para a área de medicina, biologia, enfim, nessas áreas de medicina. Uhum. Aí tem o T-Curso, que é mais ou menos para quem quer estudar depois no futuro. Engenharia, quem quer estudar matemática, física, quem quer estudar química, todas as partes mais técnicas. Tem o Wirtschaft, que no caso é o que a Jéssica fez, que é o curso de economia, para quem quer estudar nessa área de economia, política também, né, no caso, né, tipo RI. hum, E também tem o G-Curso, que é o curso G, que é tipo para a área de mais humanas, assim, né, quem quer estudar tipo história, geografia, Lehramt, que é para estudar para tipo, licenciatura, né, que é de para ser professor e tudo mais, tem que ser o curso G. Então, já desde essa época, quando você for se inscrever para o Student Colleague, já tem que saber mais ou menos a área que você vai querer estudar lá na frente, porque depois você não vai conseguir trocar, que foi no meu caso que aconteceu. Que na época eu fiz o Student Colleague do T-Curso, ou seja, para a parte tipo, técnica, ou seja, só podia estudar matemática, química, física, engenharia, nessa área assim, e eu queria estudar, na verdade, coisas mais voltadas para economia ou administração, ou assim, mais ou menos essa área. E eu não pude trocar. É por isso que hoje, na Hum. verdade, eu estou fazendo Ausbildung, porque eu não consegui trocar de área e não queria continuar fazendo engenharia. Vixe, mas e. Tá, e nossa, daí. Então explica um pouquinho é mais bem sobre o louco. processo aí. mas tipo, você fez, aí você não pode mais trocar nunca, tipo, Não, ele pode trocar, Você só que daí pode. ele se tem que ele fizer o fazer Ausbildung mais daí. coisas, é. Mas daí, Na verdade, o Student Colleague e o Ausbildung são coisas tipo, totalmente diferentes. O Student Colleague, ele é basicamente esse reconhecimento da escola do Brasil aqui na Alemanha. O Ausbildung, ele é basicamente, se você for pensar, talvez seja um curso técnico no Brasil. E Uhum. aí, esse curso, basicamente, você trabalha e estuda ao mesmo tempo. E aí, por exemplo, atualmente eu estou fazendo esse curso que é de gestão empresarial, e aí eu trabalho numa empresa e estudo num Berufskolleg ao mesmo tempo. E aí, depois desses 3 anos, que no caso eu consegui reconhecer algumas coisas, vou fazer 2 anos e meio, eu já posso. É 6 meses, ó. Uhul. Mas já é alguma coisa, né? Já tá Sim. ótimo. Não, É, eu não falei zoando, eu falei de verdade mesmo. não, mas é.
E aí, depois disso, quando acabar, se eu quiser, eu consigo estudar, por exemplo, administração, business ou qualquer coisa nessa área também, porque é a área do meu Ausbildung que eu fiz. Então, ele Uhum. também vai me dar um reconhecimento para eu fazer a faculdade depois. Mas, é como eu falei, tipo, o Ausbildung é uma outra forma de ensino, né? Porque você vai estar basicamente trabalhando e aprendendo mais na prática ainda do que na teoria. Você tem muito mais prática do que teoria, do que Então seria ele é na um pouco mais universidade, avançado, então, do que o E- estudo em colega, assim, né? do que o Student Colleague, sim. É que Mas, por daí. Tipo, são coisas. exemplo, para responder a pergunta que eles fizeram em relação, se você quiser trocar a sua área, no caso, não é que você precisa fazer uma Ausbildung, você tem como refazer o Studienkolleg, por exemplo. Pode Só fazer. que aí é a questão, você quer passar mais 6 meses fazendo um outro curso para depois começar do zero uma outra faculdade? Por exemplo, no caso do Matheus, talvez faria mais sentido realmente já começar um curso, onde ele vai estar se profissionalizando e depois começar uma faculdade com já alguma experiência, né? Então, eu acho que foi isso mais ou menos também que vocês perguntaram, né? Dessa questão da troca de curso. Uhum. É, também. E assim, por exemplo, se eu, Giovanni, estou no Brasil nesse momento e eu quero vir fazer faculdade aqui, não mestrado nem doutorado. Então eu tenho meu ensino médio completo e eu quero vir aqui. Eu acho lá. O que que eu faço, por exemplo? O que que vocês fizeram? Você tem que vir primeiro, o estúdio colega você recebe bolsa, você não recebe, você tem que ter a casa aqui. Como é que funciona essa parte inicial? Só voltando só um pouquinho nessa parte inicial, por exemplo. Porque todo mundo que vem de fora que só tem ensino médio completo precisa obrigatoriamente fazer esse estudo em colégio. Sim. É? Sim. Para fazer a faculdade, sim. E aí Uhum. depois, se você quer continuar nessa área, você pode ir direto para a faculdade depois do estudo em colégio. Se você Sim. se arrepende e você quer trocar, você tem que fazer um Ausbildung, que daí seria essa curso técnico. Não, não Não. necessariamente. Tipo, então, se você terminou o seu Student Colleague, no meu caso, por exemplo, eu terminei meu Student Colleague na área técnica, para estudar, por exemplo, engenharia depois. Uhum. Me arrependi, não quero fazer, tipo, a área técnica, quero fazer, sei lá, quero estudar geografia, por exemplo. Então, eu poderia ter feito o Student Colleague de novo. Dependendo da área que você for trocar, às vezes você pode ter que fazer 6 meses ou tem que refazer tudo depois de um ano, dependendo do tipo de matéria. Se eu fosse trocar, por exemplo, para economia, eu poderia fazer só 6 meses, porque é só uma matéria que eu precisava reconhecer, que era Uhum. economia. Porque as outras Uhum. matérias eram em comum, mais ou menos. Então, eu poderia ter feito 6 meses de colher e aí eu teria ganhado de novo a permissão de fazer a faculdade. Só que eu não quis, eu não quero voltar para os Estados Unidos. Eu não queria voltar para o Student Será que não Colleague. quer mesmo? Olha lá. Ó, os Bem Estados Unidos está aqui na consciente aqui, cabeça, Estados né? Unidos. Eu não queria Não, voltar mas para os Trincolega, eu faço assim de novo. E assim, na verdade, eu sempre tinha visto o Ausbildung antes, assim, e eu gostei da ideia do Ausbildung antes, sabe? Tipo, eu tinha gostado dessa, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar, sempre trabalhei com muita coisa. E eu sempre gostei dessa ideia do Ausbildung, só que eu achei que eu não poderia fazer por eu ser estrangeiro, entendeu? E aí, Uhum. quando eu tava nessa, assim, o que que eu faço, o que que eu faço, eu comecei a pesquisar mais a fundo e eu descobri que existe, sim, possibilidade para quando você é estrangeiro em algumas áreas, sabe? E aí eu falei assim, então, quais são as opções? Ou eu faço Ausbildung ou eu faço o colleague. Vou fazer Ausbildung. Mas e daí, e assim, uma pergunta também, né? Para alguém que tá vindo aqui para Alemanha, assim, que terminou o ensino médio, né? Igual o Giovanni, pegando o link na pergunta dele. Sorry. Desculpa. É, a pessoa vem aqui, ela tem que fazer o estudo em colégio, beleza. Aí ela pode ir para a faculdade, mas ela também pode fazer o abitur depois disso, se ela quiser, Então, diretamente, ou não o faz muito Student sentido Colleague é daí. basicamente o Habitua para galera estrangeira. Só que daí você não eu acho trabalha que junto, né? Ah, não, você tá falando do Ausbildung. É, Thaís, eu o acho que Habitua é o, vamos. é o, é o Ah, eu ensino já médio confundi É, deles, todas as velho. bolas aqui. são Isso duas. mesmo que eu quis É. falar. Exatamente. Isso. É que o Ausbildung e o Studienkolleg são duas coisas diferentes. Para você entrar na faculdade daqui, você precisa do Studienkolleg e no final você faz uma prova para entrar na faculdade. E é isso. Mas basicamente focando nisso, né, que o Giovanni tinha perguntado, como é que você faz se você tá no Brasil e tá querendo vir para cá? É, primeiro, você pode fazer o Studienkolleg que você quiser, só que existe uma prova normalmente para você entrar. Então você precisa, enfim, se inscrever para vários Studienkollegs. Se você estiver aqui na Alemanha, você pode se inscrever, na verdade, para qualquer Studienkolleg e fazer a prova aqui mesmo, porque a maioria deles você precisa fazer a prova aqui na Alemanha. Mas o Studienkolleg de Mettingen é muito legal porque tem como você se inscrever do Brasil e não precisa vir para cá necessariamente para fazer a prova. Você tem como mandar o seu certificado de B2 e com isso eles podem te aceitar
E aí você já vem para a Alemanha com um student colleague e que você vai saber que você vai fazer. Eles não dão bolsas, tipo, o student colleague é como se fosse uma escola. Uhum. Então, tipo, você tem como conseguir uma bolsa para o student colleague, mas não vai ser o student colleague necessariamente que vai dar isso. Pode ser pela DAD ou pelo BAföG, por exemplo, se você Ah, tem. mas existem É, possibilidades, né, de você conseguir uma exato. bolsa para fazer isso. Não, com certeza, existem possibilidades. É, Você tem alguns pré-requisitos para entrar no student colleague, que é basicamente o certificado do B2. Você não tem como. Tem algumas pessoas que entraram com o nível B1, mas é muito raro, tipo, para ter certeza que você consegue entrar no student colleague. É melhor você ter o certificado do nível B2 de alemão. É, Quais mais são os pré-requisitos? Eu acho que para o meu curso, por exemplo, que era de Wirtschaft, eu precisava de certificado de inglês também, porque a gente tinha aula de inglês. E a gente fazia uma prova de alemão. Como a gente estava aqui na Alemanha, a gente fez a prova de alemão para entrar, prova de alemão e de inglês para entrar no Student Colleague, no meu caso. Mas tem alguns student colleagues que eles pedem para você fazer também uma prova de matemática, ou uma prova de, enfim, de outras áreas. Você tem um site chamado studentcolleagues.de, no caso, e com isso, lá no site tem todos os student colleagues que existem aqui na Alemanha, e lá tem como você pesquisar para qual área que eles são, tipo, se é pro T, pro V, etc. Tem como você pesquisar quais são os pré-requisitos e quais provas você vai fazer, e qual é a duração. Então é bem simples. Tipo, não é nada, sim, astronômico. É só, É tipo, porque parece astronômico Parece, porque né? a gente não conhece, né? Então é uma exato. coisa Sim. completamente nova, mas na verdade é uma coisa muito simples, né? Tipo, Sim, sim. é só a gente precisa Não. se adaptar um pouco, né? Exato, É, não, tipo, mas pra gente foi. É porque é simples pra gente que sabe agora, né, realmente. Mas na hora que eu. Nossa, quando eu tava pesquisando, eu a não gente tinha a demorou mínima muito para noção, entender. né, também. Hum. Foi surreal. Mas esse é o básico, assim, eu acho que do Student Colleague. Aí no final, foram 2 semestres pra gente nesse Student Colleague de Mettingen, Esse é a e média? Ou tem mais, é a média. tem maior Normalmente, também? É a média, exato. São 2 semestres. E no outro Student Colleague que eu fiz em Düsseldorf foi um semestre. Mas, mano, eu não recomendo, porque, primeiro, que é geralmente privado e, cara, se você pode fazer uma coisa, tipo, totalmente de graça, por que que você vai fazer privado? E, enfim, eu acho que as escolas públicas e instituições públicas aqui na Alemanha são bem mais reconhecidas e têm uma educação mais alta, geralmente. Tipo, em geral, não tô falando de todas, mas em Sim. geral tem uma educação um pouquinho mais superior. Então, são esses semestres e no final você faz uma prova que é a FSP, que é Feststellungsprüfung, que você basicamente faz a prova das áreas que você estudou. Então, eu estudei economia, alemão, inglês, matemática, eu vou fazer a prova dessas 4 áreas. E aí, no final, você recebe uma média. E tem uma questão dessa prova que você só pode repetir, eu acho que 3 vezes, né? Ou são 2, não lembro mais. são 3. Eu acho que 3 vezes. E aí, se você não conseguir passar, tipo, nenhuma das 3 vezes, não tem como você mais, talvez, entrar na faculdade. Tem essa questão. Mas as provas não são, tipo. Assim, essa é a questão. Se você não consegue passar no FSP, provavelmente você não vai conseguir passar nas provas da Na faculdade. faculdade. Hum. Então, tipo, é uma questão para você repensar. Se você achar essa prova final difícil. E aí, com a média que você recebe, você tem como aplicar nas faculdades, né? Aí é esse outro processo. Existem diferentes plataformas, como a UniAssist ou Hochschulstadt, que você pode se aplicar para a faculdade, Ou o dependendo próprio se portal. você... Ou a própria faculdade, exato. Existem, enfim, 3 ou 4 formas de você se aplicar, dependendo se você tem um passaporte alemão ou passaporte da União Europeia. Se você é 100% tipo estrangeiro sem passaporte, então você vai aplicar em diferentes plataformas. E você vai entrar aí com a sua nota. Cada curso tem uma nota de corte também, que nem no Brasil, mais ou menos. Só que a diferença é que a nota de corte do Brasil, ela é baseada, por exemplo, se for baseada no Enem, eu acho que o Enem ele é baseado na concorrência, né? Então, ou seja, se mais pessoas conseguiram acertar essa questão, então essa questão vai ter menos pontos e assim por diante. E aí, tipo, no final você depende da sua nota com a concorrência. A prova final do Student Colleague é a sua nota.
não depende de ninguém, depende só de você. Uhum. E aí, isso vai, tipo, você vai lá e aplica pra nota de corte. Então, geralmente, na área de, vamos supor, engenharia, quase todas as engenharias, você tem como entrar quase sem nota de corte. Não todas, mas a maioria, porque tem tipo, uma demanda muito pequena, tem pouca gente querendo entrar, então eles querem mais gente nessa área. Então Não, tem eles uma demanda colocam muito grande, na verdade, né? Da faculdade pelos alunos. da faculdade, mas não Ah, dos dos alunos, alunos. Exato, eu não especifiquei, mas não tem muitos alunos entrando na faculdade de engenharia, por exemplo, então, ou física, matemática, essas áreas geralmente não tem nota de corte. Na área de administração, por exemplo, dependendo da faculdade, é 2.3, 2.5, mais ou menos nessa área. Medicina. Nossa, se você quer fazer medicina, eu acho que, tipo, eu vou falar bem superficialmente, porque é totalmente outro processo. Mas você precisa de 1.0 e isso também depende, porque eles juntam com a sua nota do Brasil. Então você tem que ter uma nota extremamente boa no Brasil também, já tem que pensar nisso. Porque no nosso caso, o meu não juntou com a nota do Brasil. É, em medicina, enfim, eu não vou falar muito por aqui, porque também eu não tenho, tipo, muita experiência. A gente já fez podcast com uma amiga nossa que faz medicina aqui, ela explicou todo o processo, mas eu, por experiência, não tenho, enfim, muito mais longo, mas o que mais? Em geral, eu queria, tipo, tipo, só falar uma coisa nessa questão da nota, que você falou, tipo, das notas e tudo mais. O sistema alemão, a nota é diferente, para quem não sabe, vocês provavelmente é sabem, né? verdade que eu falei Mas um para quem pouco não sabe que está ouvindo a sim. gente, a nota no sistema alemão é diferente no Brasil. No Brasil vai de 0 a 10 e aqui vai de 1 a 6, sendo 1 a melhor nota, como se fosse o 10 do Brasil, e o 6 o zero, assim, na verdade, né? E a nota de corte, a média normalmente é 4, né? Obviamente depende de onde você vai estar, mas normalmente a média é 4 para você passar. E Pra 1 é o melhor. passar. Exato. Aqui na nossa universidade nem tem 6, não, é só 5. É, É na tipo minha assim, também, só 4 tem você 5. passa, É. ou se não passa é 5. Tanto faz É. a É tua que nota. 6 eu acho que é mais. Ele existe, mas ninguém usa no Ah, sistema. entendi. Tipo, é sempre 5 também, quando você não passa. É bem 5 é tipo triste. assim, não passou. É. Exato. O 6 é tanto faz. Eu acho que é Não. tão. 6 deve ser tipo 0, não sei. Mas. Nada. Mas, tipo, então Mas, acho que talvez. Eu não sei se ficou claro mais ou menos o caminho todo. Mas, não, tipo, acho Ficou, eu que acho que sim. ficou. Pode ficou resumir. tranquilo? Pode Mas resumir. Não, eu queria resuma de novo aí para ficar bem só vou claro resumir agora. tudo de novo pra galera, tipo, ter uma Beleza. visão numa timeline. Vai lá. Uma pessoa que tá. Vou pegar um nome aleatório, sei lá, João. O João tá no Brasil, terminou a escola, não fala alemão. E terminou uma escola sem ser escola alemã. Quer vir pra cá também aprender alemão. João vai vir pra Alemanha, vai fazer mais ou menos aí 1 ano de curso de alemão, dependendo de como é que é a afinidade dele com o idioma. Mas em 1 ano a gente acha que é possível você conseguir chegar no nível B1, B2 de alemão, que é o nível necessário para fazer o Student Colleague. Aí, quando ele fizer a prova do B1, B2, dependendo do qual for o Student Colleague que fosse aplicar, ele se aplica para o Student Colleague, faz na área que ele quer, depois está na faculdade, se vai ser ou T, ou M, ou G, ou W, que é o V, que a gente fala aqui. Terminou esse 1 ano de Student Colleague, ele vai poder entrar na faculdade na área que ele fez o Student Colleague. E aí, a última a prova que ele fizer no Student Colleague, que é a FSP, Feststellungsprüfung, a última prova, vai ter uma nota, e essa vai ser a nota de corte, que se chama NC, e aí, que é números clausos, NC, que é até nota de corte, e aí ele pode usar para se aplicar na faculdade. E aí tem diversos portais, dependendo se ele é europeu ou não, e aí ele entra na faculdade, amém, happy day. Bem Muito Nossa, obrigada massa. pelo resumo. Valeu o resumo. Foi muito bom. E essa aplicação para as faculdades normalmente é tudo sempre online ou tem, sei lá, outro tipo de aplicação também? Muitas faculdades você tem que se aplicar por correio também. Então você tem que mandar todos os Que documentos por Óbvio, dúvida, né? né? Eu correio. não sei nem Óbvio, por que que eu Daquela perguntei cartinha. isso, gente. É. Aqui na Não, Alemanha, mas- gente, assim, você vai usar correio para tudo, para É. qualquer coisa, qualquer burocracia que é correio. E até mesmo às vezes, quando você se aplica online, depois, quando você passa Exato. por esse processo, tem que mandar por correio. Então, o correio não vai sair da sua vida É. aqui depois de você chegar na Alemanha. Nossa, a gente espera que um dia sim, hein? Por favor, É. Alemanha, vamos aí. Mas vai demorar, porque ainda Acelerar existe esse fax, gente. processo. Existe Eles fax. gostam de papel, Sim, né? Eles cara. gostam. É. É Acho que a gente tem que se impressionante, né? adaptar e é isso, né? Não. Mas assim, pelo menos é rápido, né? Eu achava que o correio ia ser tipo, ai, nossa, ia demorar anos e tal, mas não, né? Eles usam, então é bem eficiente, beleza. Sim, Pelo sim. menos isso. Sim, verdade. Cara, mas muito legal. Então, assim, o Matheus, você agora tá fazendo o Ausbildung, não Isso. confundir agora com a Abitur. Tá fazendo o Ausbildung e depois você vai fazer, então, a faculdade que você quer fazer, né? Já que agora você decidiu mudar.
sim, esse é meu plano atualmente, né? Vamos ver como é que vai ser na frente, porque, como eu falei, tipo, depois quando eu terminar o meu Ausbildung, muitas empresas, quando você terminar o Ausbildung, eles gostam de te contratar, né? Pra te contratar, tipo, ser efetivado direto. E eu, atualmente, tipo assim, eu comecei há pouco tempo, então eu não sei se daqui a 2 anos eu ainda vou querer. Mas, tipo assim, se a minha empresa quiser me contratar, por exemplo, no final, que no início eles falaram que sim, né? Tipo, eles falaram que, tipo assim, quando você termina, é 100% de chances caso você queira. Então, quando acabar meu Ausbildung, se eu ainda quiser, tipo, continuar nessa empresa, pode ser uma opção, tipo assim, vou ser contratado, vou ser tipo, efetivado, começo a trabalhar na empresa e posso fazer o estudo, tipo, ao mesmo tempo, né? Tem muita gente que Uhum. faz o estudo ao mesmo tempo, tem outras opções de faculdade que você pode fazer ao mesmo tempo, Ah, e isso aí é é uma bem opção, legal, assim, né? para mim. Mas isso eu vou ver, tipo, lá na frente. Eu tô muito aberto, assim, para ver qual vai ser mais possibilidade lá na É, frente. tem tempo mesmo. Que Não, bom que você tá aberto. não. E você, Jéssica, você trocou de curso, né? Lembro que a gente já conversou Sim, um pouquinho sobre isso, mas se quiser exato. também dar uma pincelada aí para os nossos ouvintes, pode falar que você sobre essa mudança de curso aí, como é que foi e como é que tá a tua vida agora, né? Não, exato. Foi isso, né? Eu fiz o V-Course e com isso, é, basicamente eu queria estudar administração de início. Eu comecei na FH Münster, tipo, eu fiz 2 anos quase de curso. Quando eu iniciei, tava no meio da pandemia também, quase que, tipo, digamos que quase que um ano foi um ano perdido para mim de faculdade, porque eu realmente tentei, mas fazer tudo online foi extremamente difícil. Eu passei depois, tipo, 5 meses no Brasil também. Então, enfim, eu estava estudando em alemão, full time, e tinham várias outras coisas que eu estava fazendo à parte também. E chegou um momento que eu percebi que, na verdade, não fazia muito mais sentido o que eu tinha escolhido no início. Ou seja, eu gosto da administração na área de, tipo, empreendedorismo, eu gosto de economia, enfim, etc. Mas é, não era exatamente o que eu gostaria de trabalhar no futuro. Eu percebi, isso foi um dos motivos. Também foi a questão de que, cara, beleza, tá, eu sempre, tipo, mano, eu sempre queria fazer o mais difícil, né? Nossa, vai pra Alemanha, estudar em alemão, faz isso, e aí eu tava estudando em alemão, tava trabalhando, tinha IESEC, tinha várias coisas, e aí eu acho que chega um momento que a gente percebe, ok, eu sou um ser humano, e eu também chego um momento que eu não tenho mais energia, né? E, cara, mano, estudando em alemão, eu precisava chegar em casa, você tem que, tipo, revisar tudo de novo, você tem que, tipo, olhar os materiais, não é como se você fosse para aula e já entendesse tudo 100%, principalmente nas primeiras aulas. Depois você vai acostumando cada vez mais, mas continua mesmo assim tendo muitas coisas específicas, principalmente na área de administração a gente tem bastante direito, a gente tem é, economia, então são vários textos que você tem que ler também, não é só cálculo. Às vezes cálculo acaba sendo, tipo, mano, cálculo é cálculo em todos os lugares, né? É matemática e não muda muita coisa. Então, por causa disso, eu percebi que se eu quisesse continuar fazendo todas as outras coisas que eu fazia, eu precisaria também mudar, talvez, o idioma do meu curso. E que isso é uma coisa extremamente boa, porque eu queria muito estudar inglês também. Eu queria depois, talvez no futuro, trabalhar em inglês, né? Eu não sei ainda, mas eu quero muito mais. Eu me comunico, eu me sinto melhor falando em inglês, então por causa disso, eu mudei agora, estou estudando Relações Internacionais em Kleve, que eu tinha falado, né? Uma cidade do lado da Holanda, e bastante internacional. E até agora, até então, estou gostando bastante do curso. Obviamente que é só o início, mas eu imagino que, enfim, vai continuar assim, porque eu já dei. Assim, eu já olhei toda a grade, né? E a maioria dos cursos, tipo, a maioria das áreas que a gente está tendo me agrada bastante, e principalmente no que eu posso também, talvez, trabalhar depois. Eu gosto, como eu falei, de empreendedorismo e etc. Eu quero muito que o Partiu dê certo e que a gente possa, talvez, um dia trabalhar com isso. Mas também na área de política, de organizações internacionais, isso me interessa bastante. Hoje em dia, vamos ver o que vai acontecer ainda. Bom, cara, eu só tenho uma coisa a dizer, né? Boa sorte do mundo para vocês dois. Cada um tá na sua Obrigada. etapa diferente agora, né? Um decidiu trocar, o outro também decidiu trocar. Um tá fazendo Ausbildung agora, a outra mudou de cidade, então são fases diferentes da vida. Então, aproveitem cada minuto aí, cara, porque
se chegaram nessa decisão, e chegar nessa decisão é difícil de fazer, e já que tá aí Não. agora, manda bala, estudar e E uma conseguir. coisa Isso. que eu acho muito legal é que vocês dois, assim, a realidade de vocês, por mais que tudo bem, né, tá estudando e tudo mais, mas assim, são áreas diferentes, agora são cidades diferentes e tudo mais, e vocês se juntam muito pra fazer o partiu, né? Eu acho isso muito legal, cara, porque, tipo, vocês conseguem trazer duas realidades totalmente diferentes para as pessoas que seguem vocês e vocês conseguem informar mais com isso, né? É Então, eu verdade. acho que, cara, é muito legal, muito legal. A gente é super fã do conteúdo de vocês. Sim. E Ah, vocês também que estão ouvindo Muito a gente obrigada. aí, ó, podem encher eles de perguntas, gente. No final do episódio aqui, eles vão passar as redes sociais deles também. Então, enchem eles de perguntas, porque eu sei que vai ter pergunta pra caramba, beleza? Só do nosso lado, que a gente já nem quer ir pra faculdade, né? Pelo amor de Deus, não quero mais faculdade, não. Chega, né? Mas chega, chega. tem uma hora que já deu. É. Mas só do nosso lado já tinha muita pergunta, então é um assunto que com certeza traz muito. Não, claro. Mas eu acho que agora vamos mudar um pouquinho o tópico da conversa. Vamos perguntar um pouquinho sobre curiosidades da Alemanha. Vocês já estão aqui já Vamos faz lá. uns 5 anos, né? Numa média aí de vocês dois. O que que vocês mais gostam aqui da Alemanha e o que que vocês menos gostam aqui da Alemanha? Nossa, Cara, pra mim, é muito, meu tipo, Deus. muito fácil essa pergunta. Ó, coisa que Muito eu fácil. mais. Não, porque assim, é uma coisa que, tipo assim, porque é muito fácil no sentido que assim, porque é uma coisa que você sair do seu país e você vir para um outro, assim, você tem que estar com a sua cabeça muito forte no que você está fazendo na sua decisão. Porque, cara, querendo ou não, tem muitas coisas no Brasil que eu não gosto, mas eu amo o Brasil. E tem muitas coisas na Alemanha que eu não gosto também, sabe? Então você que, sei que, tipo assim, teve um momento até na minha trajetória daqui que eu parei e pensei assim, cara, tipo, vou rever meus valores, o que que eu dou mais valor, porque para colocar na balança se vale a pena eu ficar na Alemanha ou voltar pro Brasil. E o que mais pesou para mim hoje, que é o que eu mais gosto da Alemanha, para responder, é no caso, tipo, segurança, flexibilidade, oportunidades, porque e qualidade de vida. Tipo, acho que Mano, o são esses Matheus quatro. falou exatamente a mesma coisa que eu ia falar. É, É isso. porque, tipo, eu vejo no Brasil, cara, tipo, você não vai eu gosto de falar sempre assim, cara, eu descobri que o que que é ficar na rua aqui na Alemanha, sabe? No Brasil, cara, rua é um lugar de passagem, você tá ali só pra passar e pra se locomover pra um lugar seguro. Aqui não, cara, as pessoas ficam na rua, você pode ficar tranquilo, você pode sair, você sabe que você vai voltar pra casa depois, sabe? Tranquilo, pode andar à noite, a qualquer momento, em qualquer lugar. Obviamente, assim, tem lugares que são mais perigosos e tal, mas nada comparado ao Brasil. O que é perigoso comparado ao Brasil? E Uhum. aí eu comecei a pensar nesse tipo de qualidade de vida, se eu queria realmente continuar isso lá. E aí, tipo, eu estaria no Brasil, vou terminar a faculdade, e aí, o que que eu vou fazer depois, sabe? Tipo, vou ter emprego? Ou se tiver, vou ganhar alguma coisa que eu consiga sustentar? E aí, colocando isso na balança, me pesou muito essa questão da Alemanha. E o que eu menos gosto, que foi o que na época eu estava repensando, é a questão, tipo, do clima, que realmente isso é uma coisa que me pesou demais, porque eu particularmente não gosto de frio, assim, eu odeio frio, na verdade. Então, tipo assim, o frio é uma coisa que tá quase que diário, né? Tirando no verão, é quase que meu dia a dia tá no frio. Então, todo dia acordar e levantar no frio, no início é tudo lindo, né? Porque a gente não conhecia frio no Brasil. Aí depois de um tempo você fala assim, caraca, será que eu quero realmente ficar nesse frio? Aí eu falo assim, não, pensa nos outros pontos, entendeu? Bota na balança, igual você Bota falou. na balança, exatamente, que você tá tudo bem. E eu acho que o frio e o frio, acho que eu falo frio. É. E você, Jéssica? Então, em relação ao que eu gosto, eu acho que eu não consigo falar uma coisa diferente, mas em relação ao que eu não gosto, eu vou tentar falar uma coisa diferente do frio. Mas, realmente, eu gosto muito exatamente do que o Matheus falou, a segurança que a gente tem, tipo, a independência, a qualidade de vida. Ou seja, para mim, principalmente como mulher, eu não consigo me enxergar, tipo, morando sozinha em Salvador, num apartamento, é, e vivendo a minha vida, tipo, sozinha, sem... Porque eu sempre, na verdade, eu consigo fazer isso, mas eu sempre me senti super insegura, sabe? Porque realmente, infelizmente, o Brasil é um país que, em muitas áreas, é extremamente perigoso. Então, e isso é uma coisa muito principal para mim, porque eu não quero ficar me preocupando com, será que eu, mano, vou sair pra faculdade, será que eu vou voltar bem, será que alguém vai me assaltar? Eu já fui assaltada, tipo, 3 vezes no Brasil, e isso é uma coisa que me deixava, tipo, extremamente com medo de sair na rua, literalmente, de, tipo, sair na rua
e fazer alguma coisa, porque eu já fui, tipo, assaltada algumas vezes e, tipo, isso deixa um trauma na gente, né? Eu acho que é uma coisa muito forte, assim. E isso me preocupa bastante, porque eu amo o Brasil, eu quero muito voltar a algum momento, mas eu não sei se eu iria conseguir, tipo, me readaptar. Uhum. Mas é isso, em relação à segurança, independência de poder morar em um apartamento sozinha, que poder fazer minhas coisas, trabalhar. Por exemplo, no Brasil, se eu trabalhasse, eu teria que estar trabalhando num trabalho de, tipo, 8 horas por dia e não ganhando nem, basicamente, ou talvez ganhando o mesmo salário que eu ganho aqui. Então, tipo, eu não Uhum. conseguiria me sustentar também. Então, eu consigo ser muito mais independente dos meus pais aqui na Alemanha. É, Atualmente, teu trabalho é de quantas horas? Que a gente não comentou isso. Atualmente, agora, nesse momento, estou procurando jobs. Ah, Mas tá. é porque eu mudei de cidade agora, então eu tô procurando outro job. Mas antes eu trabalhava, tipo, geralmente são 15 horas por semana. Quando eu tô de férias, eu consigo trabalhar, tipo, 20 horas por semana. Ah, Ou tá. algo assim. Tipo, sempre depende, ou às vezes 10, não sei, porque depende se tem prova ou não. Então, é mais ou menos isso. E é muito flexível, é muito fácil, mais fácil de achar um job aqui. Então, tipo, nossa, nem se compara. Qualquer lugar que você anda, então, tipo assim, procuramos Uhum. Mitarbeiter e etc. Então, tipo, isso não é um problema nem de longe, assim. E eu acho que também qualidade de ensino, né? Eu acho que, cara, no Brasil, realmente, o ensino é muito bom em muitas faculdades. Eu nunca estudei numa faculdade no Brasil, então, tipo, eu não tenho como comparar 100%, mas eu imagino que sim, tipo, a educação no Brasil seja muito boa. Muita gente fala sobre isso, né, de que o brasileiro pensa de uma forma diferente, as aulas são diferentes. Então, tipo, às vezes talvez a tecnologia, digamos assim, ou a estrutura não seja tão boa quanto aqui, mas em relação à educação, aos professores e etc., existe muito empenho na educação brasileira. E poderia ser muito melhor, obviamente, se tivesse mais investimento. Mas como aqui existe muito investimento, a gente tem tecnologia, tem educação, tem professores de qualidade, enfim, e eu admiro muito isso, as oportunidades que você recebe com isso também. Agora, indo para a parte ruim, que eu desgosto da Alemanha, fora o clima, porque realmente eu acho que, tipo, o clima é uma das sacadas mais. Cara, tipo, não tem como. Eu acho que hoje em dia eu já me acostumei. Eu Eu não, tento. Também não. É, eu não. tipo, eu já me acostumei, porque se eu não me acostumar, cara, eu vou ficar sofrendo pra sempre. Então eu prefiro, tipo, me acostumar, criar uma rotina pra realmente me adaptar ao frio. É, mas eu diria que outra coisa que eu não gosto é que, obviamente, né, tipo, as pessoas. A gente tá na Alemanha, as pessoas falam em alemão. Então, essa questão do idioma. Isso Cara, que você fala alemão, hein? eu vou ser julgada pra caramba aqui. Mas, tipo, eu não gosto do idioma alemão em si. Tipo, na verdade, eu gosto. Por exemplo, eu acho um idioma Inteligente. que inteligente, muito técnico e que dá para você entender coisas de uma forma diferente. É legal também em alguns momentos, mas obviamente não vai ser nunca como o nosso idioma nativo. Eu acho que é muito difícil, às vezes, você conseguir expressar da mesma forma e as pessoas te tratarem da mesma forma que te tratariam em português ou inglês. Eu sinto muito que existe ainda uma xenofobia ou um preconceito muito grande contra pessoas que não são alemães, que não falam alemão, tipo, desde criança ou que têm um alemão 100% perfeito aqui na Alemanha. E isso me incomoda muito, nossa, muito mesmo, porque, cara, você vê o diferencial, tipo, quando chega um gringo no Brasil, todo mundo quer falar com Uhum. esse gringo, velho. Sim. Todo mundo. Que é Chega tipo, aí, vou dar uma cerveja aqui, cara. Fica Sempre nossa, assim. tirado olha quando ele como fala você fala errado também. português Aham. Amo. engraçado, tá ligado? Tipo, é sempre assim. E aí, tipo, quando é o contrário, as pessoas estão um pouco se ligando pra você, sabe? Tipo, elas querem que você sofra mesmo, elas querem rir da sua cara que você tá falando errado. Não todo mundo, obviamente, né? Mas, tipo, generalizando. E isso é uma coisa que me incomoda. Eu acho que, tipo, faz parte da cultura, realmente, mas é uma coisa que eu, tipo, não consigo Uhum. gostar de como é esse sistema, sabe? De como isso funciona. Foi um Eu acho pouquinho que Uhum. longo, essa mas. diferença também em relação ao Brasil e à Alemanha, eu acho que é muito porque o Brasil, quando que a gente tem um estrangeiro lá, né?
Exatamente. Então, quando a gente tem, é Exatamente. tipo, nossa, que legal. Agora aqui eu entendo, tipo, um pouco o lado deles, no sentido de parece que eles, tipo, tem mais estrangeiro do que alemão já quase, não sei, sabe? Sim, Então, né, assim, eu entendo, não que isso justifique o fato, né, tipo, te tratar mal se você não fala alemão, nada disso. Mas, assim, eu consigo entender um pouco essa diferença de tratamento no sentido deles Não, não com serem certeza. tão, assim, ai, que legal, um estrangeiro, sabe? Sim, Que pra exato. eles é exato. muito comum, né? Uhum. Sim. E uma coisa que eu também eu esqueci de falar também, esse ponto negativo talvez seja a comida também. Porque para Ah, mim sim. é uma coisa que faz Nossa. muita diferença a comida brasileira, que aqui Nossa, é um sim. pouco diferente, né? Total. A comida alemã, típica alemã, é batata, é pão, Linguiça. é Sim. Currywurst. linguiça, Repolho. é repolho, Você, o entendeu? meu almoço hoje foi isso, batata com repolho e um ensopado de carne lá. Gente, sério, teve um dia que eu fui Nossa, comer velho. quando eu tava na faculdade, eu fui no Mensa, que é o refeitório. Mensa é o refeitório da faculdade, pra quem tá ouvindo e não sabe. Fui lá, cara, eu literalmente eu coloquei no meu prato, botei batata frita, eu coloquei um negócio, um cartoffel Auflauf, que é tipo batata Batata gratinada, fria com maionese. com maionese aqui meio que Tipo uma gratinada, assim, com salada de queijo e maionese, tal, assim. e batata cozida. Esse foi a minha comida, tipo, porque Batata não com tinha, batata e era batata. isso. Tipo, era É, batata, batata e batata, variedade não de tinha nem outra. batata, pessoal. Era Que Tem diversidade pode, de né, muita batata. velho? variedade de batata aqui, é isso, É, de pão. é. Bom, e eu vou agora perguntando, não da Alemanha, do Brasil. O que que vocês mais sentem falta do Brasil e o que que vocês menos sentem falta no Brasil? Nossa, o que eu menos sinto falta, com certeza, tipo, filas pra qualquer tipo de coisa que você precisa resolver. Você vai num banco, você precisa esperar 10 horas pra resolver alguma coisa. Nossa, eu odeio isso. Não sei se é hoje assim ainda, mas isso é uma coisa que eu realmente não sinto falta. Mas eu preciso pensar, peraí, em relação ao que eu sinto falta, porque é muita coisa, eu acho. Pode listar muitas Pode coisas mandar aí. também, não tem problema. Bom, obviamente, eu acho que em relação à minha família, eu acho que isso é o ponto mais que eu mais sinto falta, minha família, meus amigos, porque isso é algo extremamente importante, eu acho que na vida de todo mundo. Em relação ao calor, em relação à comida, praia. Nossa, eu não sei, tem muita coisa que eu sinto falta, só que eu nem consigo ser emocional agora, eu acho, porque eu tô meio não tentando ser emocional pra Pode não, ser não começar a também, não tem chorar. problema. Mas eu acho que é isso. Eu acho que família, tipo, comida e calor são as três coisas, tipo, principais que eu mais sinto falta. E você, Matheus? Então, pra mim, as partes que eu menos sinto falta, eu acho que, além dessas questões, tipo, de segurança, de qualidade de vida e tudo mais, eu talvez diria, tipo, transportes públicos e locomoção, sabe? Porque no Brasil é tudo carro e tudo muito. Pelo menos eu sou do Rio, né? Então é uma cidade grande. Hum. Então é tudo muito longe, tem muito trânsito. Então, tipo, tem uma. E, cara, tem uma vez que eu juro você, eu fiquei. Pra chegar, o negócio que tinha tipo 20 minutos de carro, eu fiquei tipo umas 4 horas pra chegar. E aí teve uma vez também que eu fui pra Rio e São Paulo, cara. Tipo, Rio e São Paulo são 9 horas, eu nem lembro mais. Eu sei que eu fiquei, tipo, parado, sabe? No trânsito, sem fazer nada. Tipo, isso é uma coisa que eu não sinto falta mesmo. Tipo, trânsito é uma coisa que eu não sinto falta. E Nossa, aqui amigo, tem. mas até porque você veio de uma cidade grande, Rio, né? É meio que compreensível ter trânsito. Eu venho de uma cidade pequena e mesmo assim tinha E trânsito, mesmo assim, assim tem trânsito. surreal. Eu ficava, caraca, mano, uma linha que era pra ser, tipo, 10 minutos, literalmente você ficava meia hora. E, tipo, Sim, eu lembro da escola, eu tinha que sair muito mais cedo por causa do trânsito. Hum. E, nossa, surreal, cara, credo. Isso é não, muito ruim. sim. Não, e além de, tipo assim, além dessa questão de, tipo, de transporte, de segurança, que você, tipo, você sempre está na rua com medo, tenso, o que vai acontecer. Você não tem essa liberdade, digamos assim, de fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Aqui, tipo, eu posso sair, tipo, 4 horas da manhã na rua de boa, tranquilo, sem precisar preocupar com nada, sabe? E também, tipo, os valores das coisas, sabe? É tudo muito caro, sabe? Você tem qualquer coisa que você comprar, você vai no mercado, você gasta, tipo, no mínimo R$ 100 pra você ir no mercado pra comprar É, nada, sabe? isso é louco. Então, tipo, eu olhava assim e falava assim, gente, a conta não tá batendo, sabe? Uhum. Então, tipo, alguma coisa tá errada aí.
Mas uma coisa que eu sinto muita falta além da família, tipo, família eu acho que é o ponto principal, família, amigos e tal, mas antes de tudo família. Sinto falta muito da questão, tipo, da comida, da praia, porque, mano, eu morava 5 minutos da praia, sabe? Então, isso pra Sim. mim, calor e tal. Eu acho que minha vida no Brasil, o clima influencia muito a nossa rotina, né? E minha vida no Brasil era muito mais Uhum. ativa do que aqui na Alemanha. Aqui eu sinto, às vezes, muita preguiça de ser um pouco mais ativo do que eu tinha no Brasil. Até porque tem outras questões, né? Mas eu acho que a questão principal seria o clima. E além disso, as pessoas em geral, sabe? Eu acho que no Brasil, a população é muito. Eu acho que no Brasil, a gente tem tanto problema, tem muita coisa errada acontecendo, e mesmo assim a população é muito feliz em geral, sabe? As pessoas são felizes, riem da desgraça, sabe? Fazem piada da gente mesmo, Ainda sabe? desgraça. Tem esse senso de humor que eu gosto muito, sabe? Eu consigo conectar muito bem, também pelo idioma e tal, mas muito bem com brasileiros, sabe? Também porque é a minha cultura, mas enfim. Uhum. E aqui na Alemanha é o contrário, né? Tipo assim, aqui a Alemanha tudo, não tudo, mas em geral as coisas funcionam, tem qualidade de vida, tem oportunidade, tem tudo, as pessoas estão sempre reclamando, sabe? Querem sempre achar um motivo para Uhum. reclamar, porque não tem o que reclamar, sabe? Então, eles reclamam às vezes aqui, cara, eu já vi várias vezes gente reclamando porque tem muita obra acontecendo na rua, sabe? Tipo, toda hora construindo coisas novas. Gente, tipo assim, no Brasil a gente reclama porque nunca tem obra Que É. nunca depois de uma termina Nunca a obra, acaba. né? a Nunca rua não é acaba. a É, a rua nem obra, existe. a obra começa só pra estragar ali, né? O passeio, mas daí depois fica tipo Exato. anos sem terminar a obra. Exato, cara. E aí, tipo, essa positividade brasileira, assim, eu sinto muita falta aqui, sabe? Eu acho que os alemães são muito mais aconchegados, assim, sabe? E aí não. Sei lá. Acho As que. pessoas estão meio que numa zona de conforto e tem muita gente que acaba, sei lá, meio que é isso, e, tipo, eu tenho tudo, não preciso, tipo, fazer nada, assim, pra mudar muita coisa. E acaba, tipo, realmente só reclamando, sabe? É Uhum. Não. bem isso mesmo. Pior que tem vezes que eu acho que eu até já comentei com o Giovanni, assim, que, tipo, às vezes parece que umas pessoas eles tinham que passar um tempo no Brasil, assim, pra voltar. Pra, Uhum. tipo, vamos dar uma nivelada aí nas reclamações, Pois né, é. pessoal? Pois é. Pois é. Sim, Mas total. é. Tá, e vamos pra última pergunta aqui, então. Não é bem uma... é uma pergunta, vai. O que que vocês, né, qual a dica que vocês dariam hoje pra alguém que tá querendo vir pra Alemanha? E pode ser principalmente uma dica, talvez, que vocês mesmos gostariam de ter recebido quando vocês estavam nesse processo. Cara, eu tenho duas coisas que eu queria falar. Manda O, bala, mano. o primeiro ponto, eu acho que é pesquisar realmente muito bem as coisas, sabe? Hoje em dia, eu acho que na época que a gente veio não tinha tanto. Sim, tinha bastante informação, mas eu acho que hoje em dia tem crescendo bastante os criadores de conteúdos aqui na Alemanha, então tem muita gente falando muito sobre o Brasil, sobre a Alemanha. Então você consegue ter muito mais informação, mas para você saber exatamente qual é o seu caminho, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu comigo, um exemplo, sabe? Se na época que eu antes de vir para a Alemanha, eu soubesse qual era o passo a passo, eu soubesse o que eu tinha que fazer, qual era o timing das coisas, as deadlines, os prazos e exatamente o que eu tinha que fazer para chegar onde eu queria, eu teria feito muita coisa diferente. Hoje não me arrependo, claro, porque hoje eu sou o que eu sou por causa de todo o meu caminho, mas se eu soubesse antes, teria me ajudado, economizado muito tempo e talvez hoje eu estaria formado. Enfim, não sei, mas seria bom? Não sei também, porque as experiências me criaram o jeito que eu sou hoje. Mas, assim, acho que pesquisar muito bem para você não ter surpresas aqui, tanto dos prazos, dos caminhos e tudo mais, mas também financeiro, porque, assim, muita gente fala, tipo assim, a Alemanha é muito barato, a Alemanha você consegue, tipo, sempre se manter e tal, mas também tem o porém, né? Depende muito do seu estilo de vida, da cidade que você vai morar, do que você vai fazer, qual faculdade você vai fazer, enfim, tem muitas outras questões envolvendo isso aí. E o segundo ponto, eu acho que é, assim, botar na cabeça que, assim, cara, a Alemanha é país pelo mundo? É o primeiro país pelo mundo. A Alemanha as coisas funcionam? Funcionam, mas a Alemanha não é a mil flores, não é tudo Não é perfeito. Deus. Não é Deus. Assim, tem muitos pontos positivos, mas existem muitos pontos negativos também, que eu acho que você tem que ver os lados negativos também para você não ter surpresas. Porque tem muita gente que chega aqui achando que é a melhor coisa do mundo, passa a primeira dificuldade, a segunda dificuldade e volta, porque não aguenta ficar aqui. Porque acha que é muito fácil, porque só porque tem oportunidades é muito fácil, e não é bem assim. Você tem que querer muito também para você conseguir aqui. E colocar na balança esses o que você preza como seus valores, né? Eu acho que esses são os dois pontos assim que eu acho que tem que ter antes de vir para cá. E ainda Uhum. mais se você tá vindo tipo como muito jovem, né? Se você tá vindo tipo assim, acabei a escola e tô vindo para cá direto para me mudar.
Cara, você tem que pensar que assim, você vai sair da casa dos seus pais e você vai morar sozinho. Você vai ter que cozinhar sozinho, você vai ter que arrumar sua casa sozinho, você vai ter que ter suas próprias responsabilidades, você vai ter que amadurecer muito Burocracias em para alemão. as burocracias alemão e É. tudo. Sim, E É, saber que, tipo assim, você tem que estar 7 horas no trabalho, 7 horas na faculdade, você vai ter que acordar. Se você não se acordar, não vai ter mamãe e papai que vai acordar você. 7 em ponto. É, Não pode atrasar. exato. Então, tipo, ter esse switch na sua cabeça que, assim, eu não sou mais, eu vou virar um adulto, literalmente. Eu vou para a Alemanha e vou virar adulto, porque Uhum. os seus pais não vão conseguir resolver as burocracias daqui para você. É isso. sim, real É. oficial, né? Não. Exato. E É, você, Jéssica? eu acho que eu concordo, mano, eu concordo com tudo que o Matheus falou. O que eu posso acrescentar é que, por exemplo, uma sugestão que eu daria para quem pode de talvez vir para a Alemanha ou para a Europa em geral para passar um período antes de realmente vir morar aqui ou escolher estudar, Foi o que eu fiz. nem que seja. Exato, foi o que o Matheus fez, talvez para fazer um curso de alemão curto, ou algum tipo de intercâmbio. Na época eu tinha feito um intercâmbio muito mais longo, né, que era do Rotary, é, mas era mais barato do que intercâmbios por, tipo, agências. Mas enfim, se você puder vir para cá de alguma forma, só para você experienciar e ver se realmente talvez faz sentido para você, vai ser bem melhor do que você planejar tudo, vir aqui e se arrepender. Mas a segunda questão, que é bem simples, é realmente, tipo, simples falando, né? Mas demanda muito tempo, que é a questão de se informar. Realmente, se informe de todas as formas que você conseguir, se planeje na parte organizacional do que você vai fazer e financeira, porque isso são duas coisas extremamente importantes. E a melhor forma de se informar, obviamente, tem YouTube, tem podcast como esses, tem várias formas hoje, mas a melhor forma é você simplesmente chegar no site da universidade, manda um e-mail para eles perguntando, tipo, o que você quiser, que eles vão tentar te ajudar. Uhum. Obviamente, pode ser que alguns não respondam em inglês, talvez seja em alemão e tal, mas vai mandando e-mail, vai mandando, tipo, e-mail para instituições também, como DAD e outras formas. Manda mensagem pra gente, manda mensagem para Alemanha 2 também, que a gente consegue provavelmente ajudar vocês. Mas não deixe de se informar, não fale, tipo, nossa, não, eu vou e aí depois eu descubro tudo, porque vai ser Não muito é bem assim, perrengue. né? Você vai perder muito tempo e dinheiro, provavelmente. É, mas esse negócio que você falou é muito real, né? Porque até eu, quando eu tava procurando as coisas, assim, de o que eu tenho que fazer e tudo mais, cara, eu li muito, eu vi muito vídeo, entrei em muito blog, tipo, pesquisei muito, mas uma coisa que nem vinha muito na minha cabeça é, tipo, nossa, mandar um e-mail pra alguém, uma coisa que nem passa na minha cabeça, sabe? Então eu acho que é importante falar mesmo. Nossa. Exato. Não, isso é uma coisa que é muito engraçado, porque eu acho que isso é uma diferença cultural muito grande entre a Alemanha e o Brasil. Aqui na Alemanha, se o alemão quer ir para fora para fazer algum tipo de intercâmbio, ele vai entrar em contato com, sei lá, a instituição, com a faculdade, com algum lugar, e vai descobrir, tipo, como fazer o processo, né? E aí, no nosso caso, a gente, tipo, não pensa, vou mandar um e-mail para a faculdade, que é uma coisa super simples, né? Mas eu acho que Sim. é mais essa questão cultural, porque a gente tende a se informar mais por boca a boca, né? Tipo, por amigos, familiares e pessoas que fizeram, enfim, já passaram pela experiência, talvez, Sim. né? Mas, Bom, Acho mas que. então é isso. Acho que a gente pode fechar a nossa conversa hoje, né? E onde por que a aqui. galera pode achar vocês, Exatamente. Jéssica e Matheus? Passa aí pra gente. Então, tem várias formas. A gente tá no YouTube como Partiu Alemanha, podcast no Spotify, e também no Qual que é o YouTube, nome do podcast? Partiu Alemanha. Não, Partiu, não é, Partiu não é Cast. Partiu Ops, Cash? não, partiu o cash, não é Partiu Cast, Jéssica. aquelas. Meu Deus, gente, desculpa, eu sou um ser humano, eu erro, tá? É Partiu Cast o nome do nosso podcast. Partiu Alemanha, a gente tá no YouTube e no Instagram. E lá você vai achar várias Instagram é informações partiu sobre ponto Alemanha. Pra Partiu quem... ponto Alemanha. Matheus, vai, fala aí, Matheus, vai. Tô falando tudo Não, errado. pode falar, tá tudo bem. Tô falando tudo errado. Então tá, vocês podem achar a gente Vai. no YouTube, como a Jéssica falou, pelo Partiu Alemanha, só colocar Partiu Alemanha. No Spotify a gente é o Partiu Cast. No Instagram a gente é partiu.alemanha. A gente também tá no TikTok, a gente tá começando a entrar mais nessa fase de TikTok, tá nesse processo aí, mas também é partiu.alemanha. E basicamente a gente
usa, tipo, a nossa rede principal é o Instagram, digamos assim, e lá a gente que vai, tipo, indo para os outros caminhos, e lá, tipo, no nosso Instagram a gente fala mais ou menos do nosso dia a dia aqui, a gente bota stories, vai dando dicas do nosso dia a dia, falando de tudo sobre aqui, e principalmente como essa parte de estudar. Estudei, colhei curso de alemão, burocracias, legalidades, faculdade, enfim, todo esse processo. E daqui a pouco também vamos falar um pouco mais sobre a questão de, tipo, de trabalhos aqui na Alemanha também. Trabalhos como estudante a gente já fala e tal, mas depois, quando entrar no mercado de trabalho, melhor começar a falar sobre essa parte de mercado de trabalho também. Uhum. Mas, enfim, Legal demais. podem mandar pra gente mensagem lá que a gente adora, cara. A gente ama responder e falar Então com a manda, galera e galera, tal. pelo amor de Deus, manda mensagem para eles. É isso, gente. Se Bom, informem. então é isso. Muito, muito, muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite da gente gravar esse podcast com vocês. Eu acho que ajudou muito a gente a entender um pouco Sim, mais sobre esse processo, da mesma forma que vai ajudar muito os nossos ouvintes também, né? Quem estiver acompanhando aqui pelo podcast ou pelo quadro do canal. Então, gostaria de agradecer Perfeito. mais uma vez por esse tempinho aí que vocês tiraram para ficar conversando aqui com a gente. A gente adorou conversar aqui com vocês nessa noite. E então é isso, né? é isso aí. Muito obrigado, deixa eu agradecer também. Muito obrigado, Matheus, Jéssica, por ter aceitado novamente. Obrigado, gente. E obrigado por terem convidado a gente também para o podcast de vocês. E Sim, aproveitem a nova etapa da vida aí. E qualquer dia a gente se tromba de novo aí, né? Nas estradas da vida. certeza. A gente tá tão Sim, com perto, mano. A gente certeza. tem que se Pois é, encontrar, então. mano. A gente vai só pegar um Exato. trem rapidinho. Temos mesmo. Não, É isso. Bom, Não, muito mas obrigada também pelo nosso lado e eu espero que essas informações sejam úteis realmente para o pessoal aí. E, obviamente, a gente gostou muito de ter conversado aqui com vocês. E, enfim, vai ter outras vezes também. Vai. beleza. com certeza. Bom, galera, então, o nosso quadro do Alemanha Zusammen e do Alemanha 2 podcast de novembro, então foi com o Partiu Alemanha, com o Matheus e a Jéssica. Se vocês gostaram dessa conversa, já dá o joinha aí, comenta aqui embaixo se você tem alguma pergunta e se inscreve no canal para ficar ligado nos próximos vídeos. Um É beijo, isso. galera. Tchau, Beleza. tchau. Tchau, Tchauzinho. tchau.